Olá! As crianças da chamada geração Z, que nasceram a partir do ano 2000, mas especialmente as da geração Alpha, nascidas de 2010 para cá, estão desde muito cedo convivendo com aparelhos eletrônicos, os tablets, smartphones, notebooks. O uso desses dispositivos na infância começou a chamar a atenção de especialistas, médicos, professores, educadores, que passaram a estudar a influência tecnológica no mundo infantil, preocupados com a saúde física e mental da garotada. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje, com os nossos convidados, o psicólogo Nelson Luiz Raspes, a pediatra Ana Paula Midori Eyama Imai e a pedagoga Juliane Biguete Brito. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse programa Assembleia Debate. Obrigado. Doutor Nelson, a tecnologia está isolando as crianças dentro do mundo virtual? Eu acredito que de uma certa forma sim, Mauro. Antes, mais tarde, agradeço a presença aqui mais uma vez do programa. É lógico que a gente tem que ver os dois lados da situação, né? Porque a tecnologia hoje em dia é um avanço inevitável, né? Até por conta do progresso do planeta, das pessoas, por conta do crescimento populacional e o aumento da necessidade de se comunicarem entre as pessoas por conta do próprio crescimento mundial, né? E populacional. Então, o que acontece, automaticamente veio num crescente esse avanço e automaticamente vieram outros meios, né? Quer dizer, vieram mudanças de aparelhos de televisão, vieram os computadores, quer dizer, veio tudo num segmento, né? E automaticamente agora vieram os videogames, vieram outros Xbox e agora a febre, vamos dizer assim, do momento é o uso de tablets, videogames mais violentos, inclusive, né, com jogos mais violentos, até interativos, os smartphones, os tablets e os próprios computadores em dimensões 3D, quer dizer, que é para dar uma realidade maior, e criando cada vez mais os jogos viciantes, né? Mas, num primeiro momento, eu, pelo menos como trabalho com dependência química já há muitos anos, já tenho diagnosticado e discutido isso com vários colegas de trabalho, que isso se tornou também uma patologia muito semelhante à própria questão comparativa a uma dependência química, né? Diga-se álcool, drogas, entre outros vícios, né? Como sexo, trabalho, compulsão alimentar, porque se trata... Por quê? Porque se trata de um quadro compulsivo. Se tornou um quadro compulsivo. Então é aquilo que a gente está falando. É importante a tecnologia? Sim, lógico que é importante. Tanto é que nos ajuda, estamos aqui conversando através de uma forma de tecnologia. E como tem sido utilizado até nos meios escolares e acadêmicos. Hoje em dia, escolas particulares, universidades estão cada vez mais utilizando esses recursos, mas frisa-se de uma forma lúdica, né? Que é isso que a gente enfatiza no primeiro momento, que é o lado positivo. E depois vem as outras consequências que a gente vai estar explorando depois. Doutora Ana Paula, a mesma questão. A tecnologia está isolando as crianças no mundo virtual. Como é que a pediatria observa esse momento? Eu acredito que sim. Hoje em dia, as crianças, não só as crianças, os adultos, né, todos passam a se isolar porque usam o seu mundinho virtual, o seu celular, o seu tablet, vão lá brincar individualmente e deixa de brincar, e ter contato com as outras crianças, deixa de haver uma sociabilização adequada no próprio ambiente familiar. O convívio familiar passa a se restringir, a criança, por que ela vai ficar participando de alguma brincadeira que ela não gosta tanto, se ela pode pegar o celular, o seu tablet e brincar exatamente com o que só ela gosta. E as brincadeiras em si, as brincadeiras de contato com outras pessoas, que usa as atividades físicas, estão cada vez menos, não digo acessíveis, mas menos usadas por elas, porque é mais fácil, mais divertido ou mais gostoso brincar com o celular, brincar com as coisas tecnológicas, né? Está havendo um uso excessivo da tecnologia pelas crianças? Isso chega dentro do consultório? Os pais levam essa problemática
Não necessariamente eles levam isso como uma queixa, né, com essa preocupação, abordando que gostaria que eu auxiliasse nessa parte. Mas conversando de uma maneira geral sobre o dia a dia da criança, a gente acaba observando que desde muito cedo as crianças estão expostas a assistir vídeos, desenhos, a se entreter com esse tipo de brincadeira, para os pais ficarem tranquilos. Então a primeira abordagem acaba sendo os pais que apresentam esses próprios dispositivos, para que eles consigam ter alguns minutos ou de descanso, ou de sossego, ou de uma atividade adulta, enquanto a criança está entretida. E com o passar do tempo, lógico, isso passa do controle dos pais, né? Se eles não se policiarem, a criança vai querer passar mais tempo com esses brinquedos do que com as próprias pessoas. E a gente aborda isso. Quanto tempo a criança passa assistindo televisão, quanto tempo ela passa no computador. A criança já tem os celulares, as crianças estão ganhando os celulares muito cedo, os smartphones muito cedo, né? E a própria Academia Americana de Pediatria, ela sugere que até 2 anos de idade, que as crianças não deveriam ter contato nenhum com esses dispositivos tecnológicos. Não deveria, seria o ideal, né? De 3 a 5 anos, elas deveriam ter contato no máximo 1 hora por dia. E a partir dessa idade até os 18 anos, teriam que ser no máximo 2 horas. E a gente sabe que a realidade não é essa. A gente vê bebês, crianças muito pequenas expostas o tempo todo. Juliana, como é que você avalia essa observação da doutora Ana Paula? Tem começado o problema com os pais, que apresentam os dispositivos para os filhos no sentido de que eles fiquem tranquilos, para que os pais também possam ficar tranquilos e fazer as suas tarefas. É bem isso mesmo que tem acontecido, né? Dentro da escola, nós temos um controle muito maior, né? O tempo é determinado, é uma ferramenta hoje de trabalho, né? Que a gente usa, eficaz também pelas condições, recursos de imagem, enfim. Em casa, o que acontece? O que isso vem sendo prejudicial na área da educação, com esse descontrole, essa compulsividade pelos aparelhos, celulares, enfim. As crianças passam muito tempo e aí o que já era uma tarefa de casa, uma lição de casa, que já é penoso, ninguém gosta de fazer, é sempre aquela briga, vamos fazer lição, se tornou ainda mais. Porque aí as crianças não se desligam. Eles não querem deixar o aparelho, os jogos, para se dedicar aos estudos. E nesse momento, os pais, né, eu como mãe também, a gente precisa estar limitando e orientando, porque é possível também fazer pesquisa, trabalhos através da internet. Então, tentar equilibrar aí esse uso, não só para diversão, não só para o lazer, mas para um aprendizado também. Porque hoje as crianças, eles estão tendo acesso a muita informação, numa velocidade muito rápida, né? Mas eles não sabem para quê, no que vão usar tudo aquilo. Então é isso que tanto o papel do professor aí, como da família em casa, é de auxiliar nesse sentido mesmo. Para quê? Onde eu vou usar? Né? O que eu vou fazer com toda essa informação? E canalizar para cada área do conhecimento mesmo. Os estudos mostram que há uma perda de controle por parte dos pais. Esses números que a doutora Ana Paula apresentou são os números que seriam ideais, né? Não deveriam passar disso, só que passou do controle. Existem pesquisas que mostram isso para que se chegue a essa conclusão. Olha, está havendo um excesso. Existem pesquisas? Existem números? Existem. Hoje a gente vê muita coisa, né? Até na televisão, e estudos, palestras. Vem se estudando muito sobre isso, porque é uma coisa que preocupa, né? Hoje, até não tem como você dizer, olha, os alunos hoje não são mais os mesmos. Não são mesmo, né? É tudo muito diferente. Por isso, hoje, as aulas devem ser diferentes, né? Tudo vai mudando e a gente tem que caminhar junto com essa sociedade, com essa inovação, mas lembrando sempre do limite, né? Do equilíbrio do uso da mídia. Doutor Nelson, em que medida as crianças que são mais apegadas à tecnologia são mais desinteressadas das coisas da vida real?
Só aproveitando, antes de responder a sua pergunta, pegando um gancho em termos estatísticos, né? Hoje em dia, para se ter uma ideia, o número de linhas de celulares ativas ultrapassa o número de população no Brasil. São mais de 200 milhões de linhas celulares hoje em dia. E tem pessoas que têm 1 ou 2 celulares, até com 2 chips cada um, porque quando acaba a bateria de um já fica conectado com o outro, né? Então, para você ter uma ideia da dimensão dessa questão. Agora, o que acontece com as crianças hoje em dia, porque principalmente os adolescentes, né? E eu chamo muita atenção dos pais, porque assim, as crianças, elas perderam hoje em dia, estão perdendo hoje em dia, aquilo que nós vivemos na nossa época na questão de brincar, na questão de jogar uma bola, de se machucar na rua, coisas desse tipo. Então, elas vivem uma realidade hoje que a primeira coisa que elas fazem quando levantam é pegar um celular, né? Isso mesmo. É pegar um celular. Ou então nem dormem, porque isso já afeta até o sono. Então, a realidade que elas vivem hoje não é a mesma realidade da minha época, da sua, de nós. Então, qual é a realidade delas hoje? É virtual. É virtual. Qual que era a nossa realidade? Era brincar na rua, tomar chuva, etc. Então, eu chamo a atenção dos pais, porque eles acham assim, a culpa é toda da internet. Não, a culpa não é toda da internet, eu discordo, de uma certa forma. A internet está lá, você tem que saber como utilizá-la. Se você não souber utilizá-la, ela vai virar um vício, como eu apontei agora há pouco. Não é? Eu até, contribuindo com a sua fala, hoje a internet são os aparelhos tecnológicos que estão manipulando as pessoas, né? Isso no geral, crianças, adultos. E deveria ser o caminho inverso. Sim. O adulto, o indivíduo manipula o aparelho tecnológico, né? E com essa evolução toda, isso está se invertendo. Exatamente. Né? A tecnologia está dominando o homem. A tecnologia está dominando o homem. E não é isso. É um recurso, tem que ser usado, utilizado. Sim. Mas o homem domina. O homem que vai dominar, né? E não o inverso. Eu tenho a visão de que o homem se permite dominar pela tecnologia. Os pais ficam tão preocupados com os filhos, mas eles mesmos não enxergam que eles também estão sendo grandes contribuintes, estimulando os filhos a isso de que forma? Por exemplo, eu que trabalho em instituição psiquiátrica e consultório, eu já observei isso N vezes. Você está numa sala de espera, 3 pessoas, pai, mãe e filho, para uma consulta, cada um com o seu celular, um do lado do outro. E eu tenho pacientes que quando chegam em casa, em vez de chamar pelo nome, cadê você? Né? Então... Doutora Ana Paula, a Juliana chamou a atenção de que, né, do ponto de vista pedagógico, as aulas não devem ser mais as mesmas, porque os alunos não são mais os mesmos, mas as brincadeiras não são mais as mesmas. Tem que se levar isso em consideração? Eu acho que sim. O advento da tecnologia fez com que mudasse muita coisa, né? Não só na parte da educação, mas também no brincar. As crianças brincam de outras coisas, a imaginação das crianças hoje em dia é diferente de anos atrás, mas o mais importante é que tem que estimular as duas coisas, né? Como a Juliana estava falando, a gente tem que diversificar. Estimula a brincadeira com jogos eletrônicos, não precisa estimular, porque as crianças já são estimuladas pela própria curiosidade delas. Né? Mas a gente precisa talvez estimular o que está deixando para trás, o esporte, a atividade ao ar livre. Resgatar um pouco as brincadeiras mais antigas. Puxar um pouquinho as crianças, incentivá-las um pouquinho mais. Isso aparece como no consultório? As crianças estão obesas, as pessoas estão com problemas físicos, problemas psicológicos, mentais. É isso que chega no consultório como vindo na esteira do problema? A obesidade e o sedentarismo caminham muito juntas, né? E além disso, as alterações nutricionais, as crianças não comem bem. Pega uma faixa etária de crianças um pouco mais velhas, pré-adolescentes, que já vão de frente com os pais quando são questionados. Passam horas e não querem comer, não querem brincar, não querem fazer outras coisas. Fora isso, vem o sedentarismo porque não querem fazer atividades físicas. Só para fechar esse raciocínio, e como é que é o puxão de orelha dentro do consultório para isso? É na criança ou é nos pais? Nos dois. Nos dois. Nas crianças menores, a gente tem que realmente direcionar isso para os pais, né?
porque são os pais que têm esse controle. Agora, os pré-adolescentes, os adolescentes, aí a gente tem que ser uma conversa em conjunto. A gente tem que puxar a orelha de todo mundo. Porque o pré-adolescente já tem a noção de que ele passa horas demais. Ele sabe disso, porque ele já é cobrado. Então a gente tem que reforçar isso junto com os pais. Você está aqui na TV Alesp, este é o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje, a influência da tecnologia na infância. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Alesp, de volta com o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje, a influência da tecnologia, dos dispositivos eletrônicos sobre a vida das crianças. Doutor Nelson, sem colocar aqui, claro, em xeque a ciência que cada um defende aqui, nós, adultos, nós migramos de uma situação para outra, nós não somos do mundo digital, a gente veio para essa situação diferentemente das crianças que já nasceram nisso. O que nós, adultos, sabemos exatamente sobre o que acontece com elas, né? A gente, claro, se espanta porque não é da nossa realidade, né? Agora, elas já nasceram nisso, né? Como é que a gente pode também se colocar no lugar dessas crianças, vendo o lado delas e não vendo pelo nosso foco aqui? É interessante essa pergunta, Mauro, porque eu vou fazer uma ligação com o meu próprio trabalho em si, né? Na verdade, os pais, hoje em dia, eles têm, até a própria colega com certeza vai confirmar isso, eles têm muita dificuldade de acompanhar o próprio crescimento físico, emocional, pedagógico, psicológico, integral dos filhos, de uma forma holística. Então, o que acontece? Os pais hoje, em função, pai e mãe têm que trabalhar. Então, o que eles fazem? Enchem os filhos ou de atividades, ou terceirizam, deixam com babás, com os avós, e aí os avós não têm o controle como os pais têm. E aí os avós querem educar de uma forma e os pais não concordam e há divergências na educação. Então, quando os pais chegam em casa, o que acontece? Como é que foi seu dia hoje? Não me enche o saco, eu estou jogando aqui, dá um tempo, eu não estou a fim de conversar isso agora. Quer dizer, como é que foi na prova? Quer dizer, então, isso quando os filhos já não estão dormindo, né? E quando tem um tempo, normalmente que são os finais de semana, nem os pais às vezes sabem o que fazer. Então, o que a gente orienta, procurem atividades, procurem brincar, procurem interagir. Mas ele só fica no videogame. Então, peraí, se ele só fica no videogame, às vezes eu dou duas sugestões. Primeiro, chama ele para vocês fazerem alguma coisa juntos. Se ele quer jogar videogame, acompanha junto, mas de uma forma lúdica. Mas o que acontece muitas vezes, Mauro, como eu fiz um comparativo logo no primeiro bloco, relacionado à própria questão de uma adicção nova, de um tempo moderno que são adicções novas, os próprios pais, acredito que a doutora também concorda com isso, os próprios pais não conseguem nem identificar o que é uma dependência química, quanto mais uma dependência virtual, uma dependência tecnológica. Eles só sabem reclamar. Não sai desse computador, então vem almoçar, vem jantar, não, estou jogando, não vou comer agora. Como que é feito esse diagnóstico? Pelo próprio comportamento deles, né? Se você, por exemplo, vai tirar um celular da mão deles, ficam nervosos, irritadiços, às vezes querem agredir os pais, eles não querem viver. Por exemplo, tem pacientes que eles usam o mundo virtual porque eles não conseguem encarar uma realidade. Eu já tive pacientes que, por terem sofrido bullying, ficam horas no computador e não saem de casa, porque ali aquela realidade deles é diferente. Então eles têm uma autoestima baixa, eles não conseguem se comunicar com as pessoas, timidez. O apego à tecnologia, nesse sentido, esse apego pode significar que tem um outro problema por trás, por exemplo, bullying. Uma comorbidade, por exemplo. Você busca o uso da tecnologia para poder se proteger de alguma coisa que esteja acontecendo? Da mesma forma que existem comorbidades em dependência química, como depressão, ansiedade, pânico, etc., a dependência tecnológica também. Para disfarçar, muitas vezes, eu não estou bem comigo mesmo, não tenho com quem conversar. Ou então, o próprio estímulo tecnológico faz com que a pessoa, ela crie aquele mundo dela e quando ela é obrigada a se interagir com a realidade, ela não consegue. E aí, obviamente,
exige-se uma ajuda pedagógica, psicológica e até psiquiátrica, porque hoje em dia é muito comum crianças e adolescentes fazerem usos de psicotrópicos para poderem lidar com essas situações. Juliane, a tecnologia estaria desumanizando a relação aluno-professor? Eu acredito que ainda não, né? Que esse cuidado, essa visão hoje que as pessoas estão tendo, eu acho que isso ainda vai resgatar. Porque o dia que isso acontecer, aí acabou o aprendizado, né? Acabou a relação mesmo. Eu acho vai o papel, acontecer se não houver adaptação. se não houver adaptação. Então, por exemplo, hoje, em sala de aula, você tem um recurso, é uma ferramenta importante, mas não é única. Ela veio para agregar, para fazer aquilo que você já tinha, já fazia, fazer melhor, né? Com o uso de imagens, com jogos com relação à ortografia, jogos matemáticos. Então, é tornar mais prazeroso aquilo que a gente já fazia, né? Mas a relação professor-aluno, a troca, isso precisa existir, porque a aprendizagem, ela se dá através disso, né? É de um ser integral, é o intuitivo, é o sensorial, é o humano. Então, se um desses pontos está defasado, está com problema, isso desgasta essa relação, né? Em sala de aula, principalmente. E é uma coisa assim que a gente usa mesmo e que é bom. Agora, o que hoje eu percebo, assim, um ponto negativo, né, ruim, as crianças estão em processo de escrita, em processo de aprendizagem, né? Vamos dizer, educação infantil, fundamental 1. Então, eles estão formando, eles estão construindo. E aí eles passam a construir, muitas vezes, de um modo já equivocado, como a escrita, a ortografia, né? Então, no tablet, no computador, na internet, o você vira o VC, também virou TB, né? Existe aí uma infinidade de abreviações e que o aluno leva isso para a sala de aula. Então, ele vai fazer uma produção escrita, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente se depara com essa escrita, uma escrita enfraquecida, né? Onde o aluno ele tem que estar se munindo de informações. Uma coisa é o adulto que tem o domínio da escrita, que sabe exatamente como é e usa a tecnologia de forma abreviada. Ele sabe que ele está fazendo isso. O adolescente ele não tem essa noção. Ele não tem ainda porque ele está no processo. Eu vejo assim, comparando, por exemplo, uma cozinheira, né? A pessoa que sabe cozinhar, ela sabe cozinhar no forno a lenha. E você pode dar qualquer outro tipo de fogão, um fogão industrial, e ela vai saber cozinhar, porque ela sabe para que serve aquilo. É a mesma coisa o aluno. O aluno que passa pela linguagem verbal, pelo início mesmo de toda uma alfabetização desse processo e construção de escrita, depois ele pode abreviar. E acontece mesmo, a gente aprende lá na escola letra cursiva. Depois a maioria dos homens vão para a letra bastão, a letra de imprensa, né? Então, aí é uma escolha, mas você sabe usar, você tem aquele recurso, né? E aí é uma opção, o adulto sim, mas o aluno não, a criança não. Doutora Ana Paula, há quem diga que a criança atual ela está menos altruísta, ou seja, ela está menos interessada pelas coisas do próximo. Vamos transportar isso para o mundo digital. Um compartilhamento de conteúdo, por exemplo, não pode significar um altruísmo moderno. Olha, eu estou compartilhando, eu estou levando informação para outras pessoas, eu estou colaborando, estou considerando outras pessoas a partir do momento que eu repasso um conteúdo que eu julgo importante. Dá para fazer essa comparação? Na teoria parece que funcionaria, né? Mas na prática a gente vê que se você não tem o contato físico, pessoal íntimo, né, de encontrar uma pessoa, encontrar um amiguinho, encontrar alguém que ele vá ajudar, ou que ele vá pensar no bem-estar de outra pessoa, sabendo quem é na vida real, é uma coisa, né? Então, ele deixa de fazer isso e vai fazer isso no mundo virtual, ele não necessariamente ele tem amigos de verdade. E aí vem aquela falsa impressão de que a criança, através das mídias sociais, já tem amigos virtuais,
não tem amigos, né? Os amigos ele vai conquistando através do contato físico, Mas considerando que o repasse desse conteúdo é com alguém que ele conheça, que seja um amigo de escola, Sim. então ele quer colaborar com um amigo repassando o conteúdo digital. Não deixa de ser uma forma de Não colaboração. deixa de ser, sim. Eu acho que não deixa de ser. A dificuldade é que a criança pode usar essa via como achando que é única. única. E deixar de ter a relação interpessoal para usar a via mais fácil, né? Às vezes é mais fácil ele passar um conteúdo para 10 amigos em um minuto do que ele ter contato com 10 amigos e levar muito mais tempo. Você destacou antes, Juliana, essa questão da escrita. Qual que é o desafio dos educadores em relação ao Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar? Que isso também é uma forma de deturpar a escrita, porque você trabalha com fragmentos, vai colando ali e está pronto. E aí não existe o processo, né? Mesmo isso com relação aos sites, né? Quando a gente pede uma pesquisa, por exemplo, hoje cabe ao professor a mediação mesmo de selecionar, de dizer os sites confiáveis para que o aluno vá pesquisar e não traga a pesquisa pronta, o copia e cola mesmo, né? Por isso tem hoje muita questão, a exposição oral do aluno, né? As escolas hoje vêm trabalhando com essa exposição, para que o aluno ele exponha aquilo que ele entendeu. Então hoje o trabalho que vem de casa escrito, né? A gente pede até que não seja digitado nesse início aí da escolaridade, que seja mesmo manuscrito, para que o aluno leia, né? Para que o aluno saiba o que ele está fazendo. E aí, normalmente, o que eu costumo fazer em sala de aula é isso. É uma parte, é a parte escrita, e a outra parte é a exposição oral. É aquilo que o aluno compreendeu, é a compreensão do assunto. A tecnologia está influenciando a caligrafia das crianças? A caligrafia está feia? Muito, muito. A caligrafia, a paragrafação, a estrutura de um texto, porque volto a dizer... Falta hábito da escrita, do manuscrito. Do manuscrito. Então, treino, né? no Precisa de treino, né? Precisa de treino. Tudo para Tá que nem ficar letra de melhor. médico, né? Aí fica igual letra de médico. E hoje a gente assim nem usa mais o antigo caderno de caligrafia, não é hoje, né, um recurso tão utilizado. Tem outras situações e maneiras de treinar aí essa coordenação motora fina, né, esse tônus muscular. Mas isso, né, é questão assim da escrita mesmo. Então o aluno ele acaba tendo maior dificuldade para estruturar um texto, para fazer um parágrafo, a pontuação. Porque quando eles escrevem para os amigos, não tem interrogação, não tem exclamação, é tudo corrido. Reticências, então, é o uso... O interessante é que o outro entende, né? É que o outro entende. Mas precisa passar por esse processo que é primordial mesmo na aprendizagem. E só complementando o que a Juliana está falando, fora os erros de português, que a gente vê muito, que são absurdamente gritantes. E até existem pesquisas que já assisti com crianças. O que vocês preferem, ler um livro ou ler alguma coisa no tablet? Ah, não, eu quero ler alguma coisa no tablet. Eu quero ver o Facebook. O livro fica de canto. Então, eu imagino como é difícil o papel de vocês para justamente mudar essa situação, porque cria-se mesmo a necessidade. A criança prefere mesmo ler o computador. E quando você lê depoimentos, você lê algumas opiniões de algumas pessoas, gente, Mas aí não é natural. É assassinar a gramática, né? Ela aprendeu a ler no computador. Aí a preferência pela leitura de um livro digital é diferente, né, de nós que somos migrados e temos o hábito do papel. Não passa a ser uma situação natural dessa criança? Então, mas ao mesmo tempo, Mauro, existem adolescentes que abandonaram a escola muito cedo por conta do próprio vício. Abandonaram. Pessoas que fingem que estão indo para a escola, manipulam seus pais que estão indo para a escola, quando passam o dia inteiro numa lan house. Então, quando os pais pensam que eles estão estudando, eles não estão numa lan house. Passam 12, 13, 14, 15 horas, 20 horas numa lan house. E quando chega em casa, e aí, como é que foi a escola? Ah, foi tudo bem. Quais são as armadilhas da leitura de um livro digital? Você está ali no tablet, numa leitura digital, eu vou parar um pouquinho e vou desviar o meu foco para outros aplicativos e outras coisas. Tem essas armadilhas, esses riscos também, coisa que no livro tradicional não tem.
né? Porque, como você mesmo falou, tem os aplicativos. Então, você pode estar com um tablet aqui na frente. Se o pai pensa que você está estudando, ok. Você pode até ele dar uma olhadinha, você volta a página, você está estudando. Aí depois ele tira, ele volta no joguinho. Como é que a escola busca esse foco, O Juliano? que é chamada manipulação. Você Né? vai ler o livro digital, mas olha, esquece os outros conteúdos, porque o momento, o foco é esse. Dentro da escola, a gente procura utilizar os livros no papel mesmo, manusear o livro. Isso acontece muito em casa, né? Então, aí é um limite, um controle que passa mesmo para os pais. Dentro da escola, a gente usa o recurso, mas é orientado, a gente está o tempo todo olhando, a gente está ali para isso, né? Uma coisa que a doutora disse, até estávamos falando sobre a relação com o outro, da própria internet, isso é uma coisa que está acontecendo com o ser humano mesmo, né? Então, essa coisa de ficar sempre focado naquilo que é só seu, no seu tablet, no seu material, embora as escolas hoje tenham, os alunos têm acesso, cada um tem o seu tablet para usar, mas não é só isso. Isso não desvincula, né, toda a outra bagagem que eles têm. É de olhar um para o outro, é de se ver, né, de se enxergar. Então, em sala de aula hoje, o que a gente procura fazer? Semicírculos, grupos, duplas, para não ficar aquela coisa tradicional, um aluno olhando para a nuca do outro, né? Enquanto o professor fala ou explica numa lousa digital, o que você tem à sua frente? É a cabeça do colega, né? Então, para desmistificar um pouco, para ver se as pessoas, se as crianças hoje buscam esse valor no outro. Que é uma nova linha pedagógica, inclusive, né? Desculpa te cortar, mas não é uma nova linha isso, pedagógica mesmo. É um olhar para o outro, não é ficar olhando na nuca do outro. Você está na TV Alesp, este é o programa Assembleia Debate. Hoje nós estamos falando sobre a influência da tecnologia no mundo infantil. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Alesp, de volta com o programa Assembleia Debate, falando hoje sobre a influência do mundo digital na infância. Doutora Ana Paula, dentro do consultório, a gente tem... Ocorre a situação de diversas gerações reunidas com dificuldade de chegar num consenso. Vamos supor, você tem a geração X, que nasceu nos anos 70, a geração Y, que nasceu nos anos 90, a geração Z, são as crianças, nasceram nos anos 2000, e agora a Alfa, né, de 2000, são os pequenininhos, 2014, 2010, agora até 2014. Se é o avô que vai levar no médico, se é o pai que vai levar no médico, já começa a ter uma mistura de gerações aí muito grande. Isso dificulta um consenso na hora de uma observação do médico? Às vezes dificulta, principalmente porque não só responsabilidades diferentes para cada familiar, mas a geração dificulta bastante. Cada um já pensa de uma maneira muito diferente. Na minha época era assim. Na minha época a gente não fazia. Mas se for pensar assim, mas naquela época não tinha existia tablet, não tinha smartphone. E exatamente, aí? não existia. E aí, como é que sai da saia justa? Então, aí a gente tem que explicar para eles exatamente isso. Naquela época não tínhamos esses problemas, né? Como não tínhamos muitos outros problemas. Então a gente tem que mostrar, por exemplo, para os avós que é aceitável a criança já estar envolvida nas tecnologias? É aceitável, né? Porque o mundo é outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que orientá-los a limitar, a orientá-los a diversificar. E não só os avós, mas os pais também. Então, cada um pensa de um jeito e tem sempre um pouco de atrito, né? E, geralmente, quem acha que tem que reinar é a criança, né? Que manda, né? Proibir nem pensar, né, doutor Nelson? É difícil, hein? Proibir é complicado. É proibido proibir. É proibido. Proibir é proibido. Proibir é proibido, exatamente. Como é que chega ao equilíbrio? Como é que chega ao equilíbrio? Olha, se puder ser de uma forma mais saudável, tendo o diálogo, a interação, a participação, colocando regras, limites, mostrando que aquilo não é tudo, e havendo uma sintonia e uma empatia entre todos, que todos falem a mesma língua e que todos percebam o que está acontecendo dentro da própria dinâmica, independente de ser virtual, qualquer que seja, cria-se o equilíbrio. É lógico que uma ajuda psicológica sempre é bem-vinda. Eu sou suspeito para falar, lógico. Mas hoje em dia nós, psicólogos, estamos trabalhando cada vez mais para poder
mostrar mesmo essa necessidade de manter esses elos entre os seus familiares, porque, como a gente estava falando agora há pouco, tá difícil ter equilíbrio porque é muita correria, muita pressa, muita cobrança, muito isso e muito aquilo. Nós pais passamos por isso e os filhos sentem os efeitos. Então, o que a gente tem que fazer para ter equilíbrio? Ficar todo mundo junto, assistir uma televisão junto, brincar junto. Eu enfatizo demasiadamente, abusivamente o diálogo, que isso é um recurso quase que extinto diante de famílias que também estão se desfazendo por conta de outras situações, né, pessoais, familiares mesmo. Eu abordo demais porque não existe o diálogo. Existe o diálogo celular, né? Existe o diálogo tal, mas como nós estamos aqui interagindo, hoje em dia, numa mesa de jantar, por exemplo, eu vou assistir televisão comendo. Não se senta mais na mesa, todo mundo junto, como é que foi o seu dia? Né? O equilíbrio aí está na falta de conexão mesmo, né? Uns com os outros. Aí virtualmente falando até, né? Uma conexão mesmo de... É escola, família, amigos, psicólogos, profissionais que atuam na área da saúde. Então, tem que haver essa conexão, essa interação para que haja o equilíbrio, porque é difícil saber, né, mesmo a dose. Agora, Juliana, e não são só os tablets, smartphones e celulares, tem os brinquedos que fazem tudo, que falam, que tem personalidade, inclusive. São brinquedos tecnológicos, mas proporcionam a brincadeira, né? Os Furbies da vida. De qualquer maneira, as crianças estão brincando. São tecnológicos. Isso é interessante, o fato de ser tecnológico, mas proporcionar a brincadeira, reunir as crianças em torno disso. Tem até condomínio aí que já fez casamento de Furby. É um verdadeiro Furbigueiro, né? Eu acho que é importante, sim. Eu não tiraria nada. Eu acho que tudo é importante, mas tudo na sua dosagem, né? Então não dá para ficar só com os brinquedos eletrônicos. Por exemplo, na escola tem o dia do brinquedo. Nesse dia, a maioria das escolas não permite que a criança leve brinquedos eletrônicos, justamente para propiciar uma troca, né, de brincadeiras com brinquedos. Uma interação, né? Exatamente. Então, com a boneca, com a fantasia, né? Porque o brinquedo eletrônico ele já é atrativo, ele não precisa de muita coisa para a criança se entreter com ele, né? Mas eu acho importante, as crianças gostam, eu acho que a gente tem que, de tudo um pouquinho, né? Não dá para exagerar. Eu acho que é uma saída. Se não temos outro jeito, se a criança quer brincar com algum brinquedo tecnológico, a gente não vai proibir. A gente estava até brincando, proibir é proibido, né? A gente não proíbe, a gente tenta limitar. E se a gente não consegue limitar quanto a gente gostaria, então se for para brincar que brinque com outra criança dessa mesma atividade. Se vão para o computador, que o pai ou a mãe vá brincar junto no computador com eles. Se vão brincar de videogame, que tragam amigos para brincar junto com o videogame. Então eles interagem um pouco entre eles e interagem também com o brinquedo tecnológico. Então eu acho que a gente tem que ir dosando para não ultrapassar o limite. Mas também não adianta a gente excluir, porque a nossa realidade já tem esses brinquedos. Que tipo de situação aparece dentro do consultório? Porque também deve ser desafiador, né? Antigamente, chegava uma criança doente no consultório, às vezes porque viu alguém comendo alguma coisa e não comeu, depois ficou doente porque ficou com vontade daquilo. Era comum isso acontecer, né? E o médico, né, tinha que lançar mão das suas estratégias para descobrir, olha, o que aconteceu? Né, tentar investigar com os pais. Agora, quando se trata de tecnologia, também tem que lançar mão de estratégias. Como é que é essa adaptação para esse mundo? Não é fácil, né? A gente tem que cada vez se moldando, porque essas novidades vão aparecendo e não só as queixas das crianças, as queixas dos pais são outras. Então, a gente tem que sempre abordar, sempre não só a criança, mas a família, as pessoas envolvidas no cuidado da criança e tentar focar exatamente o que essa criança está tendo de queixa real ou
não sendo real, né? Doutor Nelson, e lá na frente, na vida futura, na vida adulta dessa criança, ela pode ser insegura, ela pode ter problemas de relacionamento, problemas no mercado profissional? Ainda é cedo para falar disso, porque a gente não tem exatamente essa situação. Eu não vou dizer que é cedo, mas também não podemos dizer que não é provável que aconteça, tá? Porque da mesma forma que hoje em dia uma dependência química se começa muito cedo e desestrutura uma pessoa quando ela começa na adolescência e chega numa vida adulta e tem que trabalhar uma recuperação, porque a dependência química, ela, na minha visão, ela adormece o crescimento psicológico da pessoa. Se a pessoa ela não souber, como nós estamos abordando aqui, se os pais não souberem colocar limites, se a pessoa própria não se identificar que ela está fugindo de uma realidade, que ela está vivendo só aquele mundo, ela pode sim desenvolver outras patologias, que são as comorbidades que a gente chama, né? De uma síndrome do pânico, de uma depressão, de uma timidez acentuada, dificuldades de relacionamento interpessoal, dificuldade de arrumar um bom emprego, de ter uma formação melhor na faculdade. E quando chega lá na frente, se não for trabalhado isso enquanto é detectado o problema naquele momento, ela vai ter que fazer um tratamento para resgatar aquilo que não foi feito no passado. E isso muitas vezes leva-se anos para a pessoa poder pôr os pés no chão, vamos dizer assim, sair daquele mundo e pôr os pés no chão, né? Então, é como a doutora falou, me veio uma questão à mente. Por isso que é muito importante que os pais, eu enfatizo muito isso, vejam o que os filhos estão fazendo, quem são as pessoas com quem eles estão se relacionando. Ah, eu tenho 500 amigos no Facebook, mas quem são os amigos? Na verdade, são 500 os que estão lá, mas quem são os seus verdadeiros amigos? Eles terem a senha das suas redes sociais, não só do Facebook, mas o WhatsApp, antigamente era Orkut, entre outras redes. Os pais têm que ter isso, eles têm que ver o que o filho está fazendo, porque eles não sabem, eles não acompanham, eles querem confiar no filho. Então, se eles não tiverem essa visão, que é uma forma também de interação com o filho, né, para conhecer também esses amigos, mais para frente pode gerar outros problemas. Agora, sendo detectado desde o princípio, como já existem grupos em São Paulo, de grupos de apoio para familiares e usuários, quanto mais precoce detectado, menos problemas as pessoas vão ter futuramente. E isso não quer dizer que futuramente isso não possa ser desenvolvido, porque a minha visão é que como o mundo está sempre em constante evolução, outros vícios virão, outros problemas virão. Mas o que a gente não pode esquecer é que nós somos seres humanos em primeiro lugar. E por sermos seres humanos em primeiro lugar, a prioridade somos nós. Temos que aprender a nos olhar mais para dentro de nós mesmos do que para fora. Que nem eu disse para uma paciente uma vez, ela falou, às vezes eu tenho vontade de sair para bem longe, ir embora bem longe. Eu falei para ela, de preferência, viaje para dentro de você, porque é assim que você vai se conhecer, entendeu? Para não ter que depois, no caso com os filhos, ter que passar pela mesma situação. Juliane, o desafio dos educadores, né, que é educar essas gerações que você já destacou aqui, a aula não é mais a mesma, porque o aluno não é mais o mesmo. Quer dizer, educar essas gerações que não se contentam mais com os meios tradicionais de ensino, né? Vai ter a lousa com acesso à internet, e essas coisas vão acabar se tornando cada vez mais comuns na sala de aula. Eu acho cada vez mais comum, e aí cabe, né, o nosso papel hoje de mostrar para os pais, para os alunos, enfim, para a humanidade mesmo, o quanto é importante a participação do aluno sem esses meios, né? Que isso ele agrega, mas não exclui outros fatores. Acho que o maior desafio é esse, é continuar ali na batalha das outras coisas que são importantes também. Com relação à internet, até o uso excessivo em casa, né? A gente fala e aí às vezes os pais se sentem culpados mesmo, e a gente acaba jogando a culpa o tempo todo nos pais, né? E os pais muitas vezes não se dão conta daquilo que eles levam para casa, como por exemplo, você sai do trabalho, você leva o trabalho para casa, chega em casa, você abre o computador, você vai ver e-mail, você vai mandar e-mail.
E é isso que a criança está assistindo, é nesse meio que ela vem crescendo, né? Não é uma coisa que fez boom de uma hora para outra. Não, é um processo, ela vem aprendendo, ela vem percebendo que isso acontece dentro da casa dela. E muitas vezes você está lá mandando uma mensagem, olhando o WhatsApp, e o seu filho está falando com você, e você está, tá bom, é isso. E você não está escutando, né? Ouve, mas não escuta, né? Aquela história. Aproveitar que o tempo do programa está acabando, você está com a palavra, para sua conclusão, sua mensagem sobre o nosso tema, até 1 minuto. Olha, eu acho que é assim, a gente continuar nessa busca, né, incessante pelo que é melhor, pelas vantagens e desvantagens, colocar sempre o limite, né, tá sempre assim orientado por profissionais. Hoje os pais eu vejo que buscam isso mesmo e buscar mesmo resgatar os valores para que os meios de comunicação, a tecnologia não abafe, não apague o que é importante realmente na formação do indivíduo, na formação do ser humano. Doutora Ana Paula, sua conclusão? Eu acho que é importante para não só os pais, as famílias prestarem atenção que tudo isso vem desde muito cedo, né? Desde a criança ainda pequena, e ela vai, exatamente como a gente estava conversando, ela vai se espelhando nos pais, ela vai vendo o que vai acontecendo ao seu redor. Então dá exemplo e participem com as crianças do que elas estão fazendo. Aprendam a participar, aprendam a brincar juntos, e se é inevitável o uso das tecnologias, então que eles façam bom uso delas, né? Não só para diversão, mas para aprendizagem, para ensinar, para orientar e para fazer parte de convívio, não só familiar como social. Dr. Nelson, sua palavra final. Bom, é uma pena que o programa está acabando, mas eu agradeço muito, mais uma vez, muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. É um assunto que, se deixar, a gente fica aqui por horas, porque é um assunto extremamente extenso, mas fica aí um alerta para os pais. É lógico que tem um lado bom, mas sempre é bom uma reflexão de tudo que a gente conversou aqui. Para mim foi extremamente gratificante conhecer as colegas, dividir experiências com as colegas aqui também. E, se me permitem, eu quero divulgar um site ao qual eu escrevo artigos referentes à dependência química, e pretendo já também o ano que vem, entre outras dependências, que é o www.direcionalcondominios.com.br, que é um site voltado para problemas residenciais em condomínios familiares. Então, www.direcionalcondominios.com.br, e o meu e-mail, nelsonpsico@hotmail.com. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor Nelson, Juliane, doutora Ana Paula. Obrigada. Hoje nós falamos aqui sobre a influência da tecnologia na infância, no mundo das crianças. Eu quero agradecer a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo tema.